A cidade do futuro ela ainda não existe, ela está sendo construída em diversos lugares do mundo. Na verdade, a cidade do futuro é um conjunto de soluções que envolvem o uso de tecnologia, que envolve o uso de boa gerência, boa gestão pública, para oferecer aos cidadãos uma boa qualidade de vida com um processo de gerenciamento muito eficiente que envolva boa qualidade de vida, um bom meio ambiente e boas soluções para os cidadãos. Bom, existem várias características, né? Na verdade, quando a gente fala de Singapura, Singapura é um país-estado, uma cidade-estado, que tem 4 milhões de habitantes e tem uma cultura oriental, baseada fundamentalmente no confucionismo. Enquanto que São Paulo é uma cidade que tem 15 milhões de habitantes, baseada numa cultura latina completamente diferente. Então existem aspectos históricos, existem aspectos culturais que fazem criar essa diferença. O tamanho é importante nesse processo Cidade Futuro, assim como o aspecto cultural que envolve tanto as bases de gerenciamento que as pessoas têm, como os aspectos comportamentais, tanto da população como da elite que governa um país. Singapura é considerada uma das regiões, uma das cidades ou países mais avançados do mundo em termos de uso de tecnologia em gestão. Mas existem outros países do mundo, outras cidades, que também oferecem soluções muito interessantes na área de transporte público, na área de coleta de lixo, na área de gestão de energia, na área de gestão de recursos ambientais, água, por exemplo, tratamento de água e esgoto, inclusive na parte até de você utilizar a cidade como uma forma de produzir alimentos. Seattle, por exemplo, é uma cidade que tem já fazendas verticais, em que os edifícios da cidade produzem alimentos para os seus habitantes. Isso, na verdade, é um processo de duas mãos. Normalmente começa a partir de uma visão política de um governante ou de um grupo de governos, né, de governantes que querem mover a sua cidade para uma forma de administração mais eficiente e que ofereça melhor qualidade de vida. Agora, é óbvio que o cidadão também tem interesse que isso aconteça e hoje em dia existe um processo de duas vias. O cidadão exigindo mais do governo em termos de oferecer soluções de serviços públicos de qualidade eficiente e o governo tentando conduzir esse processo político de forma a atender às demandas dos cidadãos. Então é um processo de duas vias. Bom, existem várias formas, na verdade recurso é importante, recurso financeiro é importante para a gente evoluir, mas a gente tem que pensar não só no valor inicial do investimento e entender que esses investimentos são investimentos que trazem retorno. Então são investimentos que se pagam ao longo do tempo. Ou seja, são investimentos altamente justificáveis. Mas existem outras formas de se trabalhar com cidades futuras. Hoje o conceito de parcerias público-privadas está crescendo de maneira muito importante em todo o mundo. Quer dizer, algumas empresas se oferecem, por exemplo, para colocar soluções na área de cidades inteligentes em função de receitas futuras, por exemplo. Ou através de promoção de suas marcas. Então, não só o investimento por parte da cidade através de impostos é uma parte importante, mas também existem hoje oportunidades de se utilizar as parcerias público-privadas como um mecanismo de captação de recursos e de execução da solução em si. Bom, há muitos anos atrás, né, eu me lembro que eu estava conversando com um amigo a respeito de a compra de um terreno e ele dizia, olha, terreno só existe um no mundo, o terreno nunca se multiplica, é aquela área e é fixa. E nós temos um problema que é exatamente esse hoje, quer dizer, a cidade tem um tamanho físico delimitado e, portanto, uma capacidade limitada de poder sustentar um determinado número de cidadãos de maneira confortável e eficiente. Nós vamos partir para alguns limites em alguns casos, né? Cidades como Hong Kong, por exemplo, tem uma alta densidade populacional, o que faz que a qualidade de vida dos cidadãos seja bastante prejudicada. Embora uma cidade que ofereça muito recurso, muito serviço, os apartamentos em Hong Kong são minúsculos, né? São praticamente, a gente veste o apartamento para entrar em Hong Kong, são salas mínimas, onde você tem tudo, é uma salinha com cozinha, com banheiro, em espaços muito limitados. Então existe realmente um problema de limitação do espaço físico, e isso é um dos grandes problemas que nós vamos ter que enfrentar como sociedade no futuro. Como é que nós vamos limitar o tamanho e o crescimento das cidades?
É um aspecto muito complicado. Quer dizer, a China, por exemplo, instituiu políticas do filho único, né, em que tenta limitar o crescimento da população através de políticas públicas muito restritivas em termos de crescimento populacional. A Índia, por sua vez, não colocou essas limitações, não tem essas limitações e está enfrentando um aspecto de crescimento populacional meio que descontrolado, o que prejudica tremendamente a qualidade de vida da população. É um problema muito complicado em que medidas políticas sociais e educativas são muito importantes para a gente poder limitar isso. Felizmente o Brasil reduziu bastante a taxa de crescimento, de natalidade, e isso vai ajudar no futuro a equacionar um pouco esse problema, mas ainda mais coisas serão necessárias no futuro próximo. Existem várias empresas no mundo que estão apostando em tecnologias inovadoras para oferecer serviços que são inovadores. Eu não tenho bola de cristal para prever o futuro, mas com certeza investir em soluções para cidades terá um mercado muito grande no futuro. Veja, cidades de maneira geral têm problemas que são comuns. Varia de uma para outra, mas algumas coisas são características que sempre vamos encontrar em cidades. Por exemplo, transporte público é um problema que todas as cidades enfrentam, através de congestionamento ou da falta de transporte público ou de uma melhor qualidade de transporte público. Paris, por exemplo, tem uma rede de metrô fantástica que atende muito bem a cidade. São Paulo ainda precisa crescer muito nessa linha. Mas há outras soluções inovadoras. Por exemplo, alguns anos atrás, quem imaginaria, por exemplo, que nós poderíamos ir para Londres e alugar bicicleta para andar na cidade? É uma forma de a gente melhorar a qualidade do transporte público, simplificar o processo, reduzir poluição. Houve um empresário que pensou na solução e a propôs. Outros problemas, o problema de coleta de lixo, coleta e tratamento de lixo é um problema bastante complicado, em que também a tecnologia pode ser utilizada. Por exemplo, nós temos um caso recente que nós participamos na Espanha, em que um dos problemas é a coleta de lixo em regiões semi-urbanas, em que o caminhão de lixo muitas vezes vai até um determinado lugar para coletar lixo e não tem lixo para ser coletado. E outras vezes ele vai para coletar uma certa quantidade e o lixo a ser coletado é muito maior. Então, como controlar esses problemas e tornar o processo de coleta de lixo mais eficiente? Desenvolveu-se na Espanha um sistema de sensores que são instalados nos coletores de lixo e que permitem que você verifique a priori qual é a rota ótima, o processo ótimo para a gente conseguir fazer esse processo de coleta de lixo de maneira eficiente. Tratamento de água, tratamento de esgoto, controle de qualidade do ar, processos de distribuição diante da cidade. Por que nós precisamos ter caminhões fazendo entregas durante o dia na cidade, sendo que à noite as ruas estão muito menos congestionadas? Isso faz parte, por exemplo, de políticas públicas, de como otimizar uma cidade. Enfim, existem várias áreas em que as cidades podem ser analisadas, podem ser vistas, e a gente tenta identificar em cada uma delas quais são os problemas críticos e dar soluções específicas para cada um desses problemas que a gente vai encontrar nas cidades.